Nesse vídeo aqui hoje eu quero te dar 5 dicas para você se pesar corretamente. Embora pareça uma coisa muito simples, muita gente comete erros na hora de se pesar, o que pode comprometer o acompanhamento, ou seja, você achar que está indo bem num processo de emagrecimento ou de ganho de peso, se você quer ganhar peso, e isso não está ocorrendo na verdade. Então preste atenção aqui que eu vou te explicar hoje, além disso, como você calcular o índice de massa corporal, que é um índice que a gente usa no meio médico, os nutricionistas também, para avaliar se você está muito abaixo do peso, se você está numa faixa de peso correta ou se você está acima do peso. Vou te explicar também como são os principais tipos de balança, a balança normal e a balança de bioimpedância, que você pode ter em casa, são balanças baratas, que é fácil de ter em casa se você está preocupado em acompanhar seu peso, e eu vou te dar essas dicas para você não errar mais na hora de se pesar. Mas antes de começar aqui, eu quero saber qual foi a última vez que você se pesou. Se foi hoje ou se foi há muito tempo, você tem medo de se pesar? Responde para mim aqui embaixo no comentário qual foi a última vez que você se pesou. E eu quero saber se você curte conteúdo sobre saúde, se você acha importante esse conteúdo que eu faço para você melhorar a sua saúde, para você aprender mais, para tomar o próprio controle da sua saúde. Se você gosta desse conteúdo, eu vou pedir para você curtir esse vídeo e compartilhar, que ajuda a gente a alcançar o maior número de pessoas possível. Muito obrigado pela sua ajuda. Então, o que é a primeira coisa que eu vou falar hoje? O que é o índice de massa corporal e como você pode medir? Então, índice de massa corporal, como eu falei, é algo que a gente utiliza para saber se você está abaixo do peso normal, se você está obeso, né, acima do peso, ou uma obesidade mórbida, uma obesidade que realmente traz risco para a sua saúde. Como é calculado isso? Então, o índice de massa corporal é uma fórmula bem simples, uma fórmula matemática, que é o seguinte, ó, índice de massa corporal é igual ao seu peso em quilos, então se você pesa 70 quilos, você bota lá 70, dividido, então você bota um tracinho, pela sua altura multiplicada pela sua própria altura, ou seja, a sua altura ao quadrado. Mas a sua altura tem que estar em metros, não em centímetros. Então se você tem uma altura de 1,60, você bota 1,60 vezes 1,60. Então é a sua altura, tá, em metros ao quadrado. Daí você vê qual é esse valor, daí divide o seu peso pelo resultado dessa multiplicação da sua altura em metros, multiplicado novamente pela sua altura em metros. Então é bem simples, daí você vai ter um resultado que está dentro dessa tabela aqui. Vou botar aqui na tela a tabela para você. Então se você está abaixo de 18, geralmente você está abaixo do peso, então em torno de 18,5 ou menos que isso, você está muito magro. O índice considerado saudável seria entre 18,5 e 25, e acima de 25 já seria considerado sobrepeso, e acima de 30 obesidade, acima de 35 já uma obesidade mais grave, uma obesidade severa, sendo a mórbida acima de 40, que é a que traz muitos riscos para a sua saúde. Esse índice é muito interessante para a gente ter uma ideia inicial de como está o seu peso, mas ele tem falhas, ele realmente tem falhas, então vou dar um exemplo a você. Vou botar uma imagem aqui, você pode ver que esses dois homens aqui podem ter a mesma altura e o mesmo peso, mas a grande diferença dá para a gente perceber que um tem muito mais massa muscular do que o outro e o outro tem muito mais massa gorda, gordura corporal do que outro. Então, o que a gente pode ver? Que mesmo ele estando, por exemplo, os dois num índice acima de 25, é muito comum a gente encontrar pessoas muito musculosas acima de 25, que é considerado sobrepeso, a pessoa ainda está saudável, porque ela não está com esse sobrepeso devido ao excesso de gordura corporal, uma gordura que poderia ser inflamatória para o organismo. Então, a gente tem que ter muito cuidado para medir esse índice de massa corporal e para tomar qualquer atitude, qualquer tratamento seguindo esse índice de massa corporal, porque é muito falho. Então, por isso que a gente gosta de avaliar muito a composição corporal, tá? E quais formas de avaliar a composição corporal? Eu gosto muito da avaliação da composição corporal pelo ultrassom, que a gente mede em vários pontos do corpo o tamanho da camada de gordura e joga num software que vai avaliar, vai calcular essa composição média de gordura do corpo, de massa muscular e de massa óssea. Então eu utilizo no meu consultório essa composição corporal medida por ultrassom, que é uma das melhores técnicas possíveis. Mas a mais simples que você tem é a bioimpedância. O que é a bioimpedância? A bioimpedância é uma balança
que tem pequenos eletrodos que quando entram em contato com a sua pele, então se você tem uma balança de bioimpedância, você tem que tirar a meia para ter esse contato do eletrodo com a sua pele, tá? Ele joga uma corrente elétrica e recebe em outro lugar. E o que acontece? A gente sabe que quanto mais líquido, melhor a passagem do estímulo elétrico. Então, por exemplo, o sangue passa muito bem, o músculo passa muito bem, estímulo elétrico. Agora, a pele, o osso, a gordura corporal não passa bem. Então, dependendo do tempo que esse estímulo demorou para percorrer o seu corpo, essa balança faz um cálculo aproximado da sua gordura corporal, de quanto você tem de massa gorda, de gordura, de massa muscular, de massa óssea e de líquido no seu corpo. Agora, isso tem que ter muito cuidado. Então, se você vai fazer uma bioimpedância ou tem essa balança em casa ou faz numa clínica, é muito importante que você siga essas dicas que eu vou dar aqui hoje para a sua pesagem correta, porque também pode ter muitos erros na sua bioimpedância. Então, a primeira dica que eu quero dar para você é quantas vezes pesar. Tem gente que fala para pesar uma vez por semana, 2, 3. Eu gosto de pesar todo dia, embora a gente não deva levar em consideração esse peso diário. Então, não é porque você variou 200, 300 gramas, 300 gramas de um dia para o outro que isso vai fazer alguma alteração. Eu gosto de pesar diário, se você tem tempo, é claro, senão você pode pesar uma vez por semana, mas eu gosto de pesar diário, somar os 7 dias e dividir por 7 e ser o peso da semana. Depois, na próxima semana, você pesa os 7 dias, divide por 7, aí você vê realmente se você engordou ou emagreceu. Então, você faz uma média da semana e depois na semana seguinte você faz outra média da semana. Você pega um dia alternado, você pode ter um erro nesse dia, você está um pouquinho com mais líquido retido no seu corpo e está um pouquinho mais pesado e você, mesmo emagrecendo, aparecer na balança que você engordou. Então, se você for pesar uma vez por semana, achar que é muito trabalhoso pesar todo dia, o que você pode fazer é pesar sempre no mesmo dia. Então, pese sempre no mesmo dia. A dica que eu dou é para não pesar na segunda-feira, que geralmente a gente dá aquela jacada, aquela falhada no final de semana, acaba comendo uma pizza, uma macarronada ou toma uma cerveja, e isso pode afetar muito o nosso peso. Então, segunda-feira não é um dia para pesar, principalmente você vai pesar uma vez por semana só. Então, procure pesar na sexta-feira, depois de você fazer aquela rotina toda saudável, que eu sei que você faz durante a semana, então você pesa na sexta-feira. E é muito importante as mulheres lembrarem que não devem ser pesadas perto da menstruação. Então, em torno de 5 dias antes de menstruar, você não deve se pesar. Por quê? Porque se você está menstruando, quer dizer que você não está grávida. Então, você teve um pico da progesterona e teve uma queda rápida da progesterona no seu corpo. Acontece que a progesterona é um hormônio, né, que a mulher tem, que tem propriedades muito diuréticas, ou seja, ele elimina excesso de líquido. Quando ele cai, o que acontece é realmente o oposto. Então, em vez de eliminar, você acumula líquido no seu corpo. Então, as mulheres elas podem subir de peso por uma retenção hídrica, perto da menstruação, em torno de 2 a 4 quilos. Então, se você está menstruada, é um momento bom para você esquecer, deixar essa menstruação terminar, acabar o sangramento, para depois começar a se pesar novamente. Então, se você não toma anticoncepcional, é melhor esperar esse período menstrual passar para você não ter nenhum susto. Outra dica, pesar sempre com a mesma balança. Por quê? Se a balança estiver alterada ou a sensibilidade diferente, você pesa uma vez em casa, depois pesa na academia, depois pesa na farmácia, e você fica louco, porque essas balanças podem estar todas alteradas, não estão bem calibradas e você pode ter um grande susto. Então, se você vai pesar, pese sempre com a mesma balança, que é a chance de se ela estiver descalibrada, está sempre a mesma descalibração, né? Na verdade, ela vai estar errada igual, e você consegue seguir se você está ganhando peso ou se você está perdendo peso. Então, sempre com a mesma balança. E muita gente come antes, pesa depois do almoço, ou faz exercício, pesa depois do exercício. Não faça isso. Se você pesa depois do exercício, pode ser que você tenha bebido muita água na academia, ou você tenha suado muito, perdido muita água, então muda a sua hidratação. E se você comeu antes, dependendo da quantidade de comida, você pode alterar também seu peso. Então, não se pese dessa maneira. O ideal seria pesar quando? Logo pela manhã. Então, se você tem a balança na sua casa, eu tenho balança na minha casa, se você tem a balança na sua casa, você pode se pesar logo de manhã. Então, você acordou, antes de beber água, antes de qualquer coisa, você já vai no banheiro, você faz o seu xixi, tá? Sem roupa ainda, de preferência, e já se pesa e anota no bloquinho esse peso para você fazer depois a média semanal. Então, sempre de manhã, de preferência na sua balança. Agora, se você
não tem uma balança em casa, você pode se pesar na rua agora. Não vai se pesar pelado na academia, isso vai ficar uma coisa constrangedora. Então você vai se pesar sempre com a mesma roupa. Então se você vai de tênis, bermuda e camisa, se pese sempre de tênis, bermuda e camisa, porque daí você consegue ver essa variação. Não vai tirar a camisa do tênis num dia, o outro dia você vai com uma bermuda ou calça e vai fazer uma confusão por causa do peso da sua roupa. Então sempre procure com a roupa aproximadamente do mesmo peso. Claro que você não vai conseguir uma roupa exatamente do mesmo peso, mas procure estar com a roupa aproximadamente do mesmo peso para seguir certinho se você está ganhando ou perdendo peso. Então essas são as dicas simples para você se pesar corretamente. Se você não tem balança em casa, eu vou deixar um link aqui de uma balança bem simples, bem baratinha que eu tenho na minha casa. E existem pessoas que têm balança de bioimpedância em casa. Eu estava vendo uma aqui, vou deixar o link aqui embaixo, que é de uma marca chinesa, mas que é muito bom, que é a mesma marca que eu tenho esse reloginho aqui, essa pulseira, que vê o meu sono, vê o meu batimento cardíaco, e ela tem também essa balança de bioimpedância que eu estou pensando em comprar para deixar na minha casa. Então, se você tiver uma balança de bioimpedância na sua casa, mais importante ainda, que você se pese pelado, tire qualquer metal pela manhã, logo depois de fazer o xixi, para você poder acompanhar a sua evolução de composição corporal, quanto de gordura você tem, quanto de gordura você está perdendo, para saber realmente se você está tendo um bom resultado. E se você está fazendo musculação, preste atenção, é muito comum você estar querendo emagrecer, você entra na academia e começa a comer bem, começa a fazer atividade física e ganha peso. Isso é muito comum, não se preocupe, porque o músculo é muito mais pesado que a gordura. Se você pegar 1 quilo de picanha, é desse tamanho. Se você pegar 1 quilo de gordura, é desse tamanho aqui. Então, mesmo que você perca a gordura, se você ganhou um pouco de músculo, pode ser que o seu peso ou fique estável ou até aumente um pouco. Então, se você começou a musculação principalmente há pouco tempo, você tem melhores resultados, consegue ganhar mais massa muscular, não fique preocupado se no início o seu peso estiver mantido. Fique ligado na sua balança de bioimpedância para ver se você está perdendo gordura, se está ganhando massa muscular, ou se você não tem, veja o seu cinto, a sua roupa, se a roupa que você está acostumado a usar no abdômen está ficando mais frouxa ou está ficando mais apertada, que você vai ter uma ideia se você está realmente perdendo gordura corporal ou não. Então, se você gosta de conteúdo de saúde, eu vou deixar um link aqui no YouTube com alguns vídeos sobre saúde, sobre suplementação. Você pode clicar agora para assistir essa sequência de vídeos do meu canal. E se você não baixou o meu e-book ainda gratuito, Livre de Dores, eu vou deixar o link aqui em cima no YouTube para você baixar. Se não tiver no YouTube, eu deixo aqui embaixo no Facebook ou no Instagram, lá no link que fica no meu perfil. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.